Olá pessoal, Roncone aqui de novo. Vamos continuar com a nossa série. A gente vai aqui para o nosso vídeo 5, em que a gente vai continuar falando dos itens de disponibilidade prioritária, dos IFAQs, e finalizar aí esse nosso assunto com a nossa parte 2. Anteriormente, se você acompanhou o vídeo anterior, né, eu mostrei, esse aqui é o quadro resumo do que eu falei. Então eu falei dos elementos de acesso rápido com uma vertente baseada em fase de atendimento e uma vertente baseada no protocolo para atendimento que se limita aqui a uma fase de relativa segurança. E aí mostrei aquilo que eu chamo de elementos de acesso mais rápido, sugerindo que eu tenha mais à mão, dependente do meu kit, um torniquete pelo menos, um elemento de extração, se for o caso de eu ter um elemento de extração, e uma tesoura aí pelo menos para exposição de lesões. E nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre a distribuição por prioridade de uso, pensando no conteúdo do meu IFAQ, né? Seja elemento externo ou interno, eu preciso pensar agora no conteúdo. Com base nessa ideia, eu tenho aqui uma vertente de raciocínio que eu costumo apresentar, que é seguir, como eu já falei, o protocolo de atendimento, né, a prioridade sobre o que mata primeiro. Então a gente faz um raciocínio sobre colocar mais à mão dispositivos que vão tratar as situações da vítima que matam primeiro estatisticamente. Então eu uso aqui um exemplo, vou emprestar aqui o protocolo MART, dizendo que eu coloco primeiro equipamentos para controle de hemorragia massiva, seguidos de via aérea e respiração, seguidos de circulação e hipotermia. Se você não conhece ainda protocolo MART ou não está familiarizado com protocolos de APH de combate, de medicina tática, mais para frente, nos últimos vídeos que a gente vai falar dos itens, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Essa série não tem o intuito de apresentar os protocolos de medicina tática, supõe-se que já se conheça. Então, procure outros materiais para a gente fazer um nivelamento. Pensando nessa ordem prioritária de conteúdo, o que é então que eu coloco primeiro no meu kit? Não é que eu coloco primeiro, eu coloco de uma maneira mais fácil de pegar. O que tem que ser mais fácil de pegar do meu kit? Elementos para controle de hemorragia massiva. Essa é a número 1. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho para controle de hemorragias massivas? Torniquete de membro, hemostático, uma gase hemostática, uma gase que é uma gase estéreo, né? Uma gase para preenchimento, sem hemostático, tipo uma NAR, S-Rolled, um torniquete juncional, que é um erro de digitação, clamps, etc. Não significa que você precisa ter todos esses itens. Aqui são exemplos de itens que servem para controle de hemorragias massivas. Além disso, não significa que são itens para usar em fases do TC3, do TECC ou etc. São apenas itens de acordo com o protocolo, ok? Eu posso não estar numa situação de confronto. Pode ser, eu posso estar numa operação atendendo lá um civil que sofreu uma lesão na rua. Então aqui os itens para controle de hemorragia massiva. Depois eu penso nos itens de abertura e manutenção de vias aéreas. Em medicina tática, o que a gente usa é cânula naso, e aí o kit de cricotireoide, que é para suporte avançado, né? Lembrando que no Brasil só vai se fazer cricotireoide o profissional médico. Número 3, aqui entra respiração, né? Então de itens de respiração eu tenho selo de tórax, que é para prevenção de pneumotórax hipertensivo, e a agulha de descompressão de tórax, que de novo no Brasil, utilizada pelo profissional médico, né? Então suporte avançado. Como eu falei anteriormente, vou repetir agora, para a gente fazer a adaptação de protocolo em termos de Brasil, eu preciso lembrar que a relação de ordem aqui de mortalidade, ela tem uma certa problemática, porque os protocolos internacionais, quando eu falo, na verdade é protocolo americano, né, de Força Armada Americana, tem muita lesão por explosão, muita lesão por acidente com veículo, e arma de fogo não é a causa número 1 de lesão em ambiente de combate. Então, a mortalidade em termos do que mata mais, obstrução de via aérea ou pneumotórax hipertensivo, eu colocaria aqui que no Brasil, considerando que ferimento por arma de fogo seria o número 1,
eu traria esse para cá. Então quando eu monto um kit, eu penso primeiro no 3 antes do 2 aqui, né? Eu prefiro ter um selo de tórax primeiro do que ter uma cânula naso no meu kit. Depois, na sequência, no número 4, eu tenho circulação, pelo protocolo MART. E aqui entram as bandagens táticas, né, bandagens elásticas de alta compressão, dispositivos de reposição e fusão, que daí eu estou falando de suporte avançado de vida. E no item 5 aqui, a prevenção de hipotermia. O protocolo MART ele tem certas variações. Aqui eu vou colocar mantas aluminizadas e os aquecedores. Então, a manta aluminizada ela previne a hipotermia e o aquecedor trata a hipotermia, mas também pode ter um dispositivo mais avançado, tem cobertor térmico, né, cobertor de sobrevivência na neve, né, etc. O protocolo MART ele tem certas variações de acordo com aplicabilidade e referência. Ele pode ser até o MARCHE com E aqui no final. Então essa é a disposição mais comum do que é o protocolo MART e, portanto, dos elementos que eu tenho em cada um desses itens. Então, ordem prioritária de conteúdo significa colocar no meu kit, primeiro, mais à mão, os itens que atendem esse caso, hemorragia massiva, depois esse caso e assim sucessivamente. Então, eu sugiro pensar o seu torniquete nessa ordem. Tenha à mão um torniquete. A primeira coisa, você precisa ter um torniquete de pronto emprego. E esse torniquete geralmente ele vai ficar fora do kit ou de uma maneira com um acesso muito rápido dentro do seu kit. Depois pense num dispositivo de extração. Lembrando que não tendo dispositivo de extração a gente consegue fazer ainda extração manual. Depois pense no dispositivo de exposição e investigação, que é a tesoura. É um item extremamente barato se comparado com os demais e você precisa tê-lo aí de fácil emprego. Depois entra aqui o protocolo MART. Pense em ter outros elementos de controle de hemorragias. Vou emprestar uma fala do meu amigo Doc Caveira aqui, o Silvestre, né, que diz que quem tem 2 torniquetes tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, de repente aqui incluir o torniquete backup dentro do seu kit. Aqui entra hemostático, aqui entra gaze para preenchimento de lesão. Depois manutenção de via aérea, uma cânula naso, um selo de tórax aqui, uma manta aluminizada e todos os demais elementos que vêm depois, como tala, proteção de óleos, medicamentos, etc. Então, tenha isso aqui em mente, nessa ordem, né, de prioridades para você montar o seu kit. Mas, de preferência, tenha um item de cada. Né? Aqui nessa imagem que eu mostrei, a preferência é tenha pelo menos um item para cada um desses. Beleza? A gente vai se falando aí, manda a sua sugestão, por gentileza, que para mim é muito importante saber o que vocês estão achando desse conteúdo. Embora seja um conteúdo específico para os cursos, ele está sendo disponibilizado aí nas redes sociais, dado o número grande de pessoas me perguntando a respeito. Então a gente vai se falando, não deixe de acompanhar a nossa série. Se você chegou agora, volta no primeiro vídeo. Valeu!